Seja bem-vindo, estou de volta. Nesse vídeo a gente vai ver os circuitos retificadores, o de meia onda e o de onda completa, dando sequência ao nosso estudo dos diodos, capítulo 2, do livro. Bom, o primeiro retificador que a gente vai ver, o de meia onda, ele tem um circuito como esse aqui, um diodo e um resistor. Esse resistor é a carga, Ele vai ter aplicado na entrada dele um sinal alternado, e o que ele vai fazer na saída é ceifar o ciclo negativo, de forma que a gente tenha algo desse tipo aqui. Então, para entender como ele funciona, eu vou fazer a primeira análise com um diodo ideal, a primeira aproximação. Então, o diodo é apenas uma chave, aberta ou fechada. Então está aqui o nosso circuito e nós estamos considerando nesse primeiro momento a polaridade desse jeito, com mais em cima e com menos embaixo. Isso corresponde ao ciclo positivo, ou meio período aqui. Bom, a corrente convencional ela sai do mais para o menos, então nessa condição aqui o diodo está diretamente polarizado. A gente vai substituir ele por uma chave fechada, é o que está aqui, e a consequência disso é que todo o sinal de entrada vai aparecer na saída, dessa maneira aqui. Agora vamos ver o que acontece quando a gente inverte o sinal, quando passa para o semiciclo negativo. O mais que estava aqui em cima vai para baixo, e o menos que estava embaixo vai para cima. Inverte a polaridade para representar esse semiciclo negativo. Dessa vez a corrente vai fazer esse sentido aqui, do mais para o menos. Então perceba que agora o nosso diodo ficou reversamente polarizado. A gente vai substituir ele então por uma chave aberta. Não tem corrente na carga, então lei de Ohm, V igual a RI, não tem corrente, V é zero. E no segundo semiciclo, a gente não tem tensão. Então o que significa isso? Ao longo do tempo a gente vai ter tensão no ciclo positivo, não tensão no ciclo negativo, tensão no ciclo positivo, não tensão no ciclo negativo, e assim indefinidamente. Para a onda senoidal, o valor médio de tensão é igual a VCC igual a 0,318 Vm. Vm é o valor de pico da onda senoidal. Como a gente obtém essa equação aqui, é objeto de eletrônica de potência. A gente não vai ver nesse vídeo aqui. Isso vai ser objeto da nossa série de vídeos sobre eletrônica de potência. A gente não vai ver isso aqui. Então veja que qual foi o objetivo do circuito. Pegar um sinal que era alternado, que oscilava entre tensão positiva e tensão negativa, e ter apenas tensões positivas. A gente não tem mais alternância de tensão de positivo para negativo. Então, a tensão da saída está retificada. Certo? E o valor médio da tensão obtida é isso aqui. 0,318 vezes a tensão de pico. Agora vamos fazer a mesma análise considerando a segunda aproximação. É importante notar aqui que a gente tem um valor de 0,7 volts, que é a queda de tensão no diodo. O que significa isso? No nosso modelo, além da chave, agora a gente tem uma bateria de 0,7 volts, é a segunda aproximação. Só vai aparecer sinal na saída a hora que a gente vencer esse potencial de 0,7. Enquanto a gente não vence o potencial de 0,7, o diodo é uma chave aberta. Essa chave aqui está aberta. O 0,7 ele corresponde ao instante T1 na subida do sinal e o instante T2 na descida do sinal. Então como é que vai ser a onda de saída dele? Até que eu atinja T1, é uma chave aberta, eu não tenho tensão. Até eu atingir T1. A partir do momento que eu atinjo T1, a tensão de entrada é maior do que 0,7. Essa chave fecha e começa a ter sinal na saída. Aí essa parte do sinal, acima do 0,7, ela começa a aparecer na saída. Quando eu descer abaixo do 0,7,
isso aqui vai virar uma chave aberta novamente. E eu novamente não terei sinal na saída. E no semiciclo negativo, ele vai ser ceifado. E quando a gente voltar para o positivo, a gente começa tudo novamente. Então, o que aconteceu na prática, né? Como a gente começou a ter o sinal na saída apenas acima do 0,7, daqui para cima, o sinal de saída é como se eu tivesse descido 0,7 no pico, né? É Vm menos Vt. Então, desceu 0,7, ao mesmo tempo que eu diminuí a largura do sinal, porque ele só começou a aparecer em T1 e em T2. É isso que está aqui no sinal de saída. Mais estreito, começando em T1 e terminando em T2, e o pico reduzido Vm menos Vt. Certo? E a equação da tensão média CC vai ser 0,318 Vm menos Vt. Já que a gente está levando em consideração a queda no diodo. Agora, quando o diodo estiver reversamente polarizado, né, a gente não tem tensão na saída, porque não há corrente. Né, o diodo se comporta como uma chave aberta. E a tensão da entrada vai aparecer aonde? No diodo. A gente viu lá no outro vídeo que existe um valor máximo de tensão reversa que eu posso aplicar no diodo. Na folha de dados você vai encontrar o valor chamado PIV, que é a tensão de pico inversa. Né? Ela não pode ser ultrapassada. Então, quando você for selecionar o diodo, você vai ter que saber, na condição reversa, qual é o máximo de tensão que ele atinge e escolher um diodo que tenha um PIV maior do que a máxima tensão que você vai ter lá. Certo? A gente viu o circuito retificador de meia onda, ele tem esse nome porque só aparece meia onda, né, na saída. A outra parte, quando é o semiciclo negativo, ele é ceifado. Agora a gente vai ver o retificador de onda completa. A gente vai ver que a saída desse sinal vai aparecer as duas formas de onda, né? O semiciclo positivo e o negativo ele vai ser rebatido. Ao invés de ser ceifado, né, ele vai ser rebatido. Ele vai ser um sinal na saída, ele vai ser um sinal desse tipo aqui. Esse semiciclo negativo, ele vai ser rebatido. A gente vai ver como isso acontece agora. Então, o primeiro que a gente vai ver é a configuração em ponte. Então, tem uma ponte de diodos aqui e a gente tem a carga conectada dessa maneira aqui. Perceba que a carga ela tem uma ponta nesse nó e uma ponta no terra. Dessa maneira, eu posso desenhar a carga desse jeito aqui. Já que aqui é o terra, eu posso desenhar isso aqui desse jeito aqui. Certo? O resistor continua com uma ponta nesse nó e com a outra ponta no terra. É isso que está aqui. Eu posso desenhar desse jeito. Nós vamos desenhar desse jeito porque vai facilitar o entendimento do que está acontecendo internamente na ponte. Então vamos considerar primeiramente o diodo ideal, né? E a gente está aplicando um sinal desse tipo aqui, senoidal novamente. E vamos ver o que acontece no ciclo positivo e no ciclo negativo. Então, primeiramente, a gente vai aplicar o ciclo positivo. A gente tem a configuração dessa maneira, mais e menos. E a corrente vai circular dessa maneira aqui. Bom, circulando dessa maneira, a corrente vai chegar nesse ponto, vai encontrar esse diodo reversamente polarizado, vai circular por aqui. Vai encontrar esse reversamente polarizado e vai passar pelo resistor e depois vai passar por esse. Então é esse esquema aqui. Ó. Ele vai ter uma chave fechada aqui e outra chave fechada aqui e a corrente vai circular dessa maneira aqui. Importante notar aqui a polarização do resistor. Né? A gente tem o mais do lado direito e o menos do lado esquerdo. Né? Chave fechada, vai haver uma queda de tensão no resistor.
Antes tem o mais e depois tem o menos, para simbolizar a queda de tensão. Vai fazer isso aqui. Agora vamos inverter a polaridade. Vamos para o ciclo negativo. Isso aqui vai inverter o mais com o menos, desse jeito aqui. O mais vai ficar embaixo, o menos em cima. E dessa vez a corrente vai passar dessa maneira aqui, ó. Ela vai encontrar esse diodo diretamente polarizado, vai fazer isso e vai encontrar esse aqui diretamente polarizado também. É o que está representado aqui. Perceba que da maneira que a corrente está passando, no resistor eu continuo tendo o mais do lado direito e o menos do lado esquerdo. Então veja que interessante, embora eu tenha invertido a tensão na entrada, né, a polaridade na entrada, na carga a polaridade não mudou. Aqui eu tinha mais e menos e aqui eu continuo com mais e menos. Lado direito e lado esquerdo. A consequência disso é que a gente não troca a polaridade da onda, né? Ela apareceu assim no ciclo positivo e no ciclo negativo, que ela devia vir ao contrário, ela vem também no ciclo positivo. Por quê? Porque eu não mudei a polaridade no resistor. É assim que faz o rebatimento da saída. Então, ao contrário do que a gente tinha aqui no de meia onda, que a gente tinha um vão, porque o ciclo negativo era ceifado, aqui o ciclo negativo foi rebatido. E, portanto, o valor médio da tensão vai ser o dobro do que a gente tinha aqui, né? Está aparecendo duas vezes, né? Num período, né? Então, ao invés de 0,318, a gente vai ter 0,636 vezes a tensão de pico da entrada. Certo? Bom, aqui está desenhado o que eu expliquei no quadro anterior, né? Então, a gente vai ter no ciclo positivo essa forma de onda e no ciclo negativo a gente rebateu o sinal de entrada e tem uma outra corcova aí. E o valor médio é 0,636 vezes a tensão de pico. Agora vamos ver a segunda aproximação. A diferença, obviamente, é que a gente vai considerar a queda de tensão no diodo. A gente tem dois diodos, né? Na fase que estão conduzindo, né? Passa em dois diodos, portanto é 2 vezes VT. Assim vai ficar a tensão média. Da mesma maneira, até que a gente atinja o 0,7, a gente não tem a condução. O diodo continua uma chave aberta. Então a gente vai ter o mesmo efeito aqui de ter um vão, né? A mesma coisa que a gente viu para o de meia onda. A gente tem um vão primeiro, por causa da queda de tensão nos diodos. Depois o sinal, vencidas as barreiras, o sinal começa a aparecer na saída. E quando ele descer, novamente ele passa a ser uma chave aberta. E a gente tem novamente um vão. E aí o vão se repete. Novamente, tá certo? E a gente tem a outra corcova, a nova corcova. O valor máximo é Vm menos 2 vezes Vt, devido às duas quedas de tensão. E quando tiver a tensão reversa aplicada, né, no diodo, a gente vai ter a condição de chave aberta. A mesma observação que eu fiz do PIV. Você tem que escolher um diodo cujo PIV seja maior do que a tensão reversa que você está aplicando. Certo? Agora que a gente já está com a mão na massa aqui mesmo, nós vamos entrar um pouquinho nessa parte aqui, que na verdade é de fontes. A gente vai ver em muito mais profundidade isso aqui mais para frente. Né? Mas já que a gente está com a mão na massa, vamos apenas dar uma introdução. Né? A gente tem a nossa ponte retificadora. E qual é o nosso desejo de tensão de saída, né? O nosso desejo de uma tensão contínua na saída é algo desse tipo aqui, né? E não o que a gente fez aqui, né? A gente prefere que seja desse jeito, né? E como é que a gente pode fazer para que isso fique o mais próximo possível de um valor constante de tensão? A gente acrescenta um capacitor em paralelo com a carga. Então vamos lembrar que isso aqui, na verdade, é algo desse tipo aqui, né?
tudo que está aqui dentro, entre B e C, né? Então, vamos analisar a entrada aqui, ó. Então, a gente vai começar a aplicar o sinal, isso aqui vai começar a subir, a gente vai ter a condução, desse jeito aqui, e esse capacitor vai começar a ser carregado, até a gente chegar no pico de tensão aqui do sinal de entrada. Quando isso aqui começar a descer, nesse ponto B, devido à carga do capacitor, o ponto B vai estar no potencial maior do que o ponto A. Então esse diodo vai cortar, porque isso aqui começou a descer e o capacitor está com a carga de pico. Então esse diodo ficou reversamente polarizado nesse momento. E o capacitor descarrega. Então vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai subir. Quando ele começar a descer, o diodo corta e o capacitor descarrega. E a gente recomeça o ciclo. Ele vai começar a subir novamente. Sobe novamente, o capacitor fica novamente carregado e descarrega de novo. Então isso aqui vai se aproximando de uma reta. Vai estar mais próximo de uma reta quanto mais a gente altera a constante de tempo. Certo? Então é dessa maneira que faz. Por enquanto é só uma apresentação. A gente vai ver isso aí muito mais detalhadamente no futuro. A frequência na saída, ela é 2 vezes a frequência de entrada. Então vamos lembrar aqui como é que é o nosso sinal de entrada e como que é o nosso sinal de saída. O que que é o período? É o tempo que leva até que a função se repita. Então, na entrada, a função vai se repetir a partir desse ponto aqui, ó. Então, esse é o período. E na saída, na onda retificada, ele vai se repetir aqui, ó. Então, o período da onda retificada é metade do período da entrada. A frequência da saída é o dobro da frequência da entrada. Certo? Existe uma outra maneira de fazer o retificador de onda completa, que é essa que está mostrando aqui. Ele nada mais é do que 2 retificadores de meia onda, né? A gente não vai entrar muito em detalhe nisso aqui, a gente vai estudar bastante a ponte, né? É só para saber que tem uma outra maneira de fazer o retificador de meia onda. Tá certo? Bom, espero que tenha ficado claro. Eu peço a você que se inscreva no canal e dê o seu like e o seu comentário aí que ajuda a divulgar. E eu vejo você no próximo vídeo. Tá bom? Obrigado.